Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre roda da vida. O que vem a ser a roda da vida, né? Para que serve? Para que a gente utiliza a roda da vida, né? A roda da vida é uma ferramenta que a gente utiliza em coaching. Geralmente, no início dos processos de coaching, a gente utiliza essa roda da vida. Por quê? Qual que é a principal função da roda da vida? É fazer um retrato da vida da pessoa, né? Fazer com que ela enxergue o quanto que ela precisa mudar, se é que ela precisa mudar, nas áreas que a gente analisa, né? Então, na roda da vida que eu aplico, que eu aprendi e que eu aplico no nosso método Atitude Emocional, ela tem 13 áreas, tá? Então eu vou trabalhar em cima dessa roda da vida, né? Que é a que eu aplico, aqui eu ensino, né? Aplico e ensino pros meus coaches e pros clientes, enfim. É uma ferramenta que é utilizada tanto no coaching quanto na mentoria, ela é muito útil, tá? Então, existem vários tipos, né? Vocês vão ver por aí vários tipos, tanto tipos de roda da vida, até com outros nomes, e com várias áreas. Tem com 8 áreas, 9, 10, 12, 15, depende para qual finalidade que se quer aplicar a roda da vida, tá? Então, no meu processo de coaching, nos meus processos, nos meus programas de desenvolvimento, eu aplico esta que foi elaborada pela Zora Viana no método Atitude Emocional, que são 13 áreas. Então, quais são essas áreas, né? A área profissional, a área familiar, a área conjugal e todas essas áreas é importante dizer como que se avalia, né? É como você vê a área, tá? Como que você se vê dentro daquela área. Por exemplo, qual que é o teu momento profissional hoje? De 0 a 10, qual que é o teu momento profissional? É 5, é 6, é 7, é 8, né? Em todas as áreas é assim. Algumas áreas eu vou fazer um parênteses maior porque às vezes o entendimento da pessoa é um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá. A primeira área é a área profissional. Quanto que você se dá de 0 a 10 na área profissional. Na área familiar, quanto que você dá para a família que você está inserida, tá? Então, se você é casado, tem mulher e filhos, ou esposo e filhos, é esta família. Se você ainda mora em casa com seus pais, com seus irmãos, é esta família, tá? Então, de 0 a 10, quanto que você dá para você dentro da sua família, não para sua família em relação a você, para você dentro da sua família, o quanto satisfeito você está dentro dessa família, tá? Na vida conjugal, quanto você está satisfeito com o seu parceiro nesse momento, né? Seja namoro, casamento, enfim, né? Quanto você está satisfeito com a sua vida conjugal. Se você está solteiro, né? Digamos assim, seu estado civil é solteiro e você está feliz, também você pode avaliar ali com um 8, um 9, um 10, enfim, tá? Sociabilidade. Aqui que as pessoas se confundem um pouquinho, tá? A sociabilidade não é em relação à quantidade de amigos, né? O quanto sociável você é, e sim o quanto que você está satisfeito com os seus amigos. Se você tiver um amigo e você estiver extremamente feliz com ele, nada impede que você dê um 10, né, para essa área da sua vida, sociabilidade. E se você tiver um bando de amigos, digamos que você tem uma turma de amigos, 10, 15 amigos, mas você não está feliz com esses amigos, também você pode colocar uma nota 5, uma nota 6, isso é o quanto você está feliz com o seu círculo de amizades, tá? E não o quantos amigos você tem. Área pessoal. Desculpa. Aqui na área pessoal, é dividido em duas avaliações. A autoimagem, que é como você vai se avaliar externamente, né? E ali a gente teve uma baita de uma aula ontem, né? Na live de ontem a gente falou sobre imagem pessoal, então deu para ter uma noção muito boa de como que você vai avaliar essa sua área da vida. E o autoconceito, que é o lado, o interno da pessoa, né? Como que você é, como que é a sua personalidade, né? Então isso é o seu autoconceito. Então, pessoal, a gente avalia, dá 2 notas, para a autoimagem e para o autoconceito, tá? Espiritualidade. Nesse ponto aqui, gente, espiritualidade é um ponto bem importante da gente conversar, porque não é sobre religião, tá? As pessoas se confundem muito espiritualidade com religião e, na verdade, não tem nada a ver.
tá? Espiritualidade é o quanto você está satisfeito com a sua percepção em relação ao mundo, em relação a que seja um Deus, né? Em relação à sua fé, à sua intuição, à sua sensibilidade, né? E aí aqui, quando você vem para um processo de coaching, por exemplo, comigo, mentoria também, mas assim, coaching é mais, porque o coaching é mais uma chacoalhada, a mentoria é mais um direcionamento, né? Então, quando o cliente vem para mim, ele passa por um programa de diagnóstico, que é por isso que eu faço, tá? Por isso que a maioria, né, dos coaches e dos coaches e dos mentores fazem a avaliação, né, a avaliação inicial ou a avaliação de diagnóstico, é justamente para isso, para saber como que vai te direcionar. Porque, por exemplo, uma pessoa que vem, né, já numa primeira conversa, eu percebo que a espiritualidade dela não tá boa, ou tá muito baixa, ou ela tá com algum problema que a gente consegue já numa conversa detectar, ela não consegue seguir num processo de coaching ou de mentoria, porque aí ela vai precisar de uma terapia, que é um outro direcionamento, tá? Por que eu digo isso, né? Porque se a espiritualidade está muito baixa, precisa fazer uma intervenção, porque no processo de desenvolvimento de coaching ou de mentoria, a intuição, a sensibilidade, o silêncio, eles são fundamentais para que o processo tenha sucesso, né? Então é preciso a pessoa se conectar com ela mesma, interiorizar, ter uma intuição forte, aguçada, estar atenta para isso, né? É preciso ela fazer uma meditação, ela se recolher no silêncio, ela entender o que está acontecendo dentro dela. Então, alguns exercícios que a gente faz, é preciso fazer isso. E se a pessoa está com a espiritualidade muito baixa, ela não consegue, né? Até não é aconselhável, né? Se vocês se aprofundarem um pouquinho mais nisso, meditação não é indicada para pessoas que têm depressão, por exemplo, tá? Então, é muito importante a gente se atentar a essas coisinhas. Então, espiritualidade não é religião, tá bom? Então, voltando para nossa roda da vida, de 0 a 10, quanto você dá para sua espiritualidade? Para sua área financeira, quanto você dá para sua área financeira? Para sua área intelectual, o que você vai avaliar aqui? Sobre o seu desenvolvimento cognitivo, sobre o quanto você sabe, sobre o quanto você aprende, né? O quanto você está satisfeito com isso, com o grau de aprendizagem que você tem hoje, né? Tá bom, não tá, precisa melhorar? Então, quanto que você dá de 0 a 10 para a sua área intelectual? Para a cidadania, o que é a cidadania? Cidadania é o que você está deixando no mundo, né? O que você está fazendo de bom para o mundo? Você ajuda uma ONG, você tem um animal de estimação que você cuida, ou você ajuda uma ONG de animais, ou de pessoas, ou você ajuda uma pessoa em específico, você visita o lar dos velhinhos, você vai num orfanato, enfim, gente, é esse tipo de coisa assim, né? Então, o quanto você está satisfeito com a sua cidadania de 0 a 10, tá? Sua saúde física. Às vezes a gente pergunta para as pessoas como é que tá a saúde física e a pessoa, não, tá beleza. Mas aí, aqui entra algumas vírgulas, tá? O que é avaliado na saúde física? É como que tá a sua saúde em relação à sua alimentação. Você está se alimentando bem, né? Tá comendo direitinho, não tá? Tá comendo muita porcaria, né? Tá fazendo exercício físico, tá dormindo bem. Então, tudo isso conta para a sua saúde física. Então, de 0 a 10, como que estão essa área da sua vida, a sua saúde física, considerando todas essas situações? Que nota que você dá, tá? A próxima área é a inteligência emocional. O quanto você consegue administrar suas emoções. De 0 a 10, quanto você dá para sua inteligência emocional na roda da vida? E no futuro, para o futuro, como que você se imagina no futuro? Você já está programando o seu futuro? De 0 a 10, o quanto você está se programando? Como que você está, né, imaginando o seu futuro ali? Você consegue enxergar? Não consegue? Ele está muito distante? Está muito perto? Tem um meio termo? Quanto que você avalia de 0 a 10 sua visão de futuro? E aí, feito isso, a gente passou as 13 áreas, tá? Então, nesse modelo, né, da roda da vida que eu falei para vocês, do método Atitude Emocional, a Zora Viana indica que a gente, além de avaliar
a roda da vida, de 0 a 10, a gente acrescente uma palavra que descreva aquela área, tá? Então, eu não consigo, não sei colocar aqui, não sei se tem como, mas eu acho que não, colocar aqui pra vocês na tela, mas depois eu vou deixar lá no story o que eu fiz pra mim, tá? Então, eu fiz, por exemplo, uma roda da vida pra mim deixar como exemplo pra vocês e depois eu coloco lá pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Então, por exemplo, na vida profissional, uma palavra que define a minha vida profissional, na minha roda da vida, é estabilidade. Na familiar, união. Na conjugal, tranquila. Na sociabilidade, revendo os meus conceitos. Na vida pessoal, autoimagem, cuidados. Na vida pessoal, na imagem pessoal, autoconceito, aperfeiçoar. Na espiritualidade, eu preciso evoluir. Na financeira, eu preciso de disciplina. Na intelectual, eu preciso manter. Na cidadania, eu preciso empatia. Na saúde física, eu preciso de atenção. Inteligência emocional, equilíbrio e futuro planejamento. Então, para vocês entenderem como que funciona a dinâmica da disposição dessas palavras, tá? Então, depois eu vou deixar lá para vocês. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, não sei se vocês vão conseguir ver, pintadinha. Vocês vão pintar de 0 a 10 ou com numerar de 0 a 10, tá? Ela é em branco sem preencher, ela é desta forma, tá? É a roda ali, então ela tem linhas de 0 a 10, que você pode pintar, ficar bem bonitinho, coloridinho, você pode criar pontos, como eu fiz ali, né, na outra que eu mostrei preenchida, ou você pode também colocar notas de 0 a 10 na roda da vida, como você preferir, tá? Eu vou deixar depois lá no Story uma preenchida e uma em branco, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né, de como que é a roda da vida e como que vocês conseguem aplicar na vida de vocês, tá? E aí, depois que eu faço a roda da vida, o que acontece, né? Aí você vai olhar, você vai visualizar e ver como que ficaram as suas notas. Elas ficaram uniformes, elas ficaram como diz, um sobe e desce, né? Como que ficou? E aí, as notas abaixo de 7 são áreas que você precisa atenção, você precisa dar mais atenção nessas áreas, tá? Então, vamos supor ali que eu não me recordo se ficou alguma abaixo de 7 ou meu, mas vamos supor que a minha área financeira e a minha área, sei lá, da cidadania ficou 6, por exemplo. Né? Aí eu vou me perguntar, o que falta para ser um 10? O que eu preciso fazer para que essa área seja um 10? Né? O que está faltando? O que você não gosta nessa área? Porque talvez, por exemplo, tá? A minha área financeira é uma coisa que ela não chega a estar caótica, mas é uma coisa que eu não gosto. Eu faço porque eu sou obrigada, né? Eu sou obrigada a controlar conta de banco, cartão de crédito, controlar a conta, porque senão você não sabe, né? Quando você vê acabou o dinheiro e não acabaram os boletos, então isso é uma questão, por isso que eu coloquei disciplina na minha área financeira, porque é preciso. Então é uma área que eu não gosto, eu não vai, né? Então, nas áreas que você pontuou com menos de 7, são áreas de atenção e você precisa se perguntar, 2 perguntas, o que falta para ser um 10? E o que eu não gosto nessa área, né? E aí já vai ligar um alerta para você começar a trabalhar, a melhorar essas áreas, né? Porque elas, obviamente, gente, que não vai ser 10, né? Não vai ser 10. E vai oscilar ali um pouquinho e tal, mas uma coisa que me marcou bastante, né, no treinamento, do método de atitude emocional que a Zora fala nas aulas, é que a roda da vida, a gente pode fazer uma analogia com a roda de um carro, né? Se a roda do carro, ela é redonda e ela precisa estar redonda, porque se ela, por exemplo, tiver um pneu furado, que ela vai estar, né, troncha, vai estar um lado mais alto e outro mais baixo, não vai rodar, não vai funcionar. E a nossa roda da vida é a mesma coisa, tá? Então, quanto mais uniforme ela tiver, melhor. Então,
Claro que ela não vai estar, dificilmente, né? Pode ser que tenha alguém que esteja com todas as áreas no 10, 10, 10, 10, mas dificilmente vai estar, mas que esteja muito próximo às áreas, sabe? Um 8, um 9, um 7, um 8, né? Muito próximo ali, porque se tiver muito discrepante, aí sim, aí liga um alerta e vai procurar resolver aquela área em específico, porque pode prejudicar as demais, né? Tem alguma coisa que não tá certa, tá bom? Então, como eu falei, a roda da vida, ela existe de vários tipos, né? A roda da vida, a essência dela vai ser sempre a mesma, mas existe, por exemplo, a roda da vida aplicada à carreira, a roda da vida aplicada à saúde, aplicada à vida emocional, já vi roda de autoestima, né? Então, tudo isso você consegue trazer para a realidade do que você precisa avaliar, do que você quer avaliar naquele momento, né? A essência da roda da vida vai ser sempre a mesma, né? Então aqui, essa roda da vida é basicamente para o autoconhecimento. O que você precisa desenvolver no seu, né, na sua vida, no seu momento. E o legal é que ela não é estática, né? Você pode fazer agora, vamos supor que você está fazendo um processo de coaching agora, e você faz a roda da vida, e você trabalha, né? O processo de coaching demora aí geralmente 2 meses, né? 3 meses, vamos arredondar aí, né? De 2 a 3 meses. E aí, terminou esse processo, você deve, né? Nos processos de coaching a gente faz, no início e no final, para ver a evolução que você teve dentro do processo, né? E é bem importante que depois faça manutenção, depois de 6 meses, depois de 1 ano, refaça e veja se você está conseguindo manter, se você está conseguindo evoluir, né? Aquelas áreas. Ou de repente não, né? Involuiu, voltou 2 casas, alguma coisa aconteceu. Então isso é bem importante, fazer a manutenção da roda da vida. Por quê? Porque como ela é uma mola, uma coisa que vai nos impulsionar a mudanças, é bem importante, né? A vida da gente não é estática, então ela precisa acontecer gradativamente e constantemente, ter a manutenção, tá? E então eu coloquei que eu ia falar sobre a roda da vida e a roda da vida ideal. O que vem a ser a roda da vida ideal? Nada mais é do que a roda da vida projetada para o futuro, para a vida dos seus sonhos. Então você pega a tua roda da vida hoje, né? Primeiro você faz a tua roda da vida hoje e você vai ver o que você precisa melhorar, né? E aí, partindo disso, a gente vai para a roda da vida ideal, que ela é aplicada lá para o futuro, para prever o que vem, para o norte que ela vai dar, para que direcionamento que você quer seguir. E a regra de preenchimento é a mesma, tá? Você vai, obviamente que quando a gente quer para o futuro, a gente quer o melhor, né? Então, se você for colocar a sua roda da vida ideal e colocar um 10 para tudo, ok, é o que a gente quer, mas será que você vai conseguir, né, dentro de um prazo? Então vamos supor que a gente vai fazer uma roda da vida ideal para daqui 2 anos, né, para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, e hoje eu tô com a minha vida financeira avaliada em 6, e eu vou colocar que eu quero estar em 10 daqui 1 ano. Será que isso é possível? Né? Então a gente tem que analisar isso também, tá? Então hoje eu avaliei a minha vida financeira com 6 e a palavra que define é disciplina. Então na roda da vida ideal eu vou colocar que eu quero um 10, na verdade eu sei que eu não vou conseguir um 10, então eu vou ser mais humilde, eu vou colocar um 8, tá? E aí, a palavra que define pode ser disciplina agora, lá pode ser constância, talvez, eu ser constante, né, no que eu começar a fazer, eu sou disciplinada, eu vou conseguir a disciplina e depois eu vou manter a constância nisso, né? Então, só para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu quero trazer para a roda da vida ideal. Então, o que ela vai te ajudar? Para que serve a roda da vida ideal? A roda da vida normal, eu sei que ela serve para o autoconhecimento, ela serve para me direcionar, para me orientar metas, enfim, né? E a roda da vida ideal serve para quê? Ela serve também para que você tenha mais foco numa determinada área, se é isso que você quer.
tá? Então, digamos que a tua vida profissional esteja ok, mas a tua vida emocional não esteja. Então, você vai focar mais nisso, porém, não pode descuidar da outra área, tá? Não se esqueçam que são 13 áreas. Então, a gente não pode prejudicar uma área em favor da outra. Por isso que a roda da vida ideal faz a gente enxergar no todo, tá? Então, você avaliou agora, daqui a um ano, o ideal, né, da roda da vida ideal é que as áreas não tenham caído, né, as suas avaliações, que elas só aumentem a avaliação que você vai fazer, que o número só suba, sua média só aumente, tá? Porque se ela voltar, né, uma casa, duas casas, a gente vai precisar entender o que aconteceu. Pode acontecer algum problema nesse meio tempo, obviamente que pode, e aí se você estiver passando por algum processo de coaching, ou de mentoria, ou de programa de desenvolvimento, ou que seja uma terapia, os problemas que vão surgindo, você vai tratando, né? Caso não, você esteja sozinho nessa jornada, você precisa se olhar com bastante atenção, tá? Porque às vezes a gente acaba, com tanta coisa, a gente acaba olhando e não vendo, né? Então é importante isso, tá? A roda da vida ideal, ela nos faz enxergar isso num todo, que a gente não pode prejudicar uma área para beneficiar a outra, tá? A menos que seja um caso muito isolado ou que aquela área que você tá dando mais atenção realmente seja muito importante naquele momento, tá? Mas o ideal é manter o equilíbrio, tá bom? E também outra coisa que a roda da vida ideal nos ajuda é direcionar, é colocar metas, né? Metas para o futuro, porque a gente às vezes não consegue, não planeja, né? Não tem um planejamento a curto prazo, a médio prazo, muito menos a longo prazo. Então ela ajuda, como você está direcionando como que você quer, cada área da sua vida, ela vai meio que te obrigar a seguir aquilo ali. Então você vai ter a tua meta macro, né? A tua meta maior, que é a de cada área, daí você vai dividir isso em micro metas, né, em metas pequenininhas, qual que é a sua prioridade, é rápido o que você quer, como diz, a prioridade é alta, a prioridade é média, a prioridade é baixa, em qual prazo que você quer conseguir isso, né? Então, digamos que você esteja fazendo para a tua roda da vida ideal para um ano, isso seria o limite para você atingir a sua roda da vida ideal. Para cada área da vida, você acha que você consegue estipular um prazo menor? 6 meses para um, 8 meses para outro, né? Para outra área? Então, isso também ela te ajuda, tá? Ela te ajuda a definir prioridades e prazos, que isso é bem importante, tá? E a roda da vida ideal também é importante que ela tenha manutenção, que você reveja ela pelo menos a cada 3 meses, tá? Então, digamos que a gente faça a roda da vida, tô fazendo a minha roda da vida ideal hoje, é ideal que daqui a 3 meses eu sente na frente dela e dê uma olhada para ver como que tá, o que melhorou, o que precisa de mais atenção, qual área que tá, o que tá andando bem, o que tá andando mais ou menos, o que tá andando ruim, se é que tem alguma coisa que tá andando ruim. A gente precisa aí dar atenção para isso, tá bom? E, via de regra, era o que eu queria falar sobre a roda da vida. Ela é uma ferramenta excelente, porém não tem muito o que inventar sobre ela, é isso, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, coloca para mim, que aí eu vou respondendo. Eu deixei uma caixinha mais cedo lá no Story, e eu recebi algumas perguntas, então eu vou dar uma olhada aqui, que talvez na explanação eu já tenha respondido alguma coisa, mas não importa, vamos lá, a gente vai. A primeira pergunta é: existe só um tipo de roda da vida? Não, né? Como eu falei lá, existem vários, para carreira, para saúde, para inteligência emocional, para vida emocional, para neuroatitudes. Inclusive nós temos, né, no nosso método Atitude Emocional, a gente aprendeu, né, a roda das neuroatitudes, para autoestima, enfim, a gente consegue direcionar a roda da vida para a área que a gente quiser focar, com a mesma essência, tá? Por que a roda da vida é importante? É porque ela ajuda a revisar suas prioridades, né? A te direcionar, a te orientar o que você precisa fazer, porém direcionando para as prioridades, apontando o que precisa de mais atenção, o que pode esperar um pouquinho mais, tá? Ela contribui também, né, para que você foque, para quem tem problemas, por exemplo, de saúde, vai precisar focar na saúde, vai precisar focar na vida financeira, no autoconhecimento. Ela te ajuda com esse direcionamento, né? Colocar prioridades e direcionar.
Para que serve a roda da vida? É a terceira pergunta. Então, né, ela serve basicamente para fazer um retrato, um overview, assim, um retrato geral, né, da tua vida, para que você possa enxergar o quanto que ela precisa mudar, né, quais são as mudanças que você precisa fazer a curto, médio e longo prazo. E isso vai ser avaliado de acordo com as notas que você colocou na roda da vida, tá bom? O que acontece depois de fazer essa ferramenta? Então, ela te direciona para o que você precisa mudar, né? Então, o que acontece depois? Acontece a mudança, né? Você vai fazer de alguma forma, ou com outras ferramentas, ou estudando, ou tendo alguém para te orientar, né? Um profissional, como eu disse, um coaching, um mentor, um terapeuta, enfim, seja a área que for e seja o problema que precisar, a distância que tá, né, do teu 10 para a nota que você atribuiu nesse momento, né? Então, basicamente, a roda da vida, depois de que você faz, o que acontece é a mudança, né? Precisa acontecer a mudança. Como que se usa a roda da vida? Então, basicamente, como eu falei, é dando notas, né, de 0 a 10 para cada área da vida e atribuindo uma palavra do porquê que você está dando aquela nota, né? O que te fez ver aquela área daquela forma. É basicamente assim que se usa, tá? E quando usar a roda da vida? É a última pergunta que veio para mim. Ela pode ser usada em qualquer momento da sua vida, tá? Só que geralmente quando tá tudo bem as pessoas não procuram ajuda. Geralmente as pessoas, né, erguem a mão, pedem socorro quando elas precisam de ajuda em alguma coisa. Então, ela vai servir para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento, para orientação, para direcionamento, para quando você precisa de prioridades, para quando você precisa definir metas, né? Então agora, por exemplo, a gente está chegando no final do ano, é um momento excelente para você fazer uma roda da vida. Por quê? Porque a gente vai começar um ano novo, então geralmente é um momento que as pessoas vão começar, eu vou começar, né, uma dieta, são 1000 planos, né, gente, todos eles para o começo do novo ano, e aí fazer uma roda da vida é um excelente momento, porque aí você vai começar da maneira certa, você vai olhar e você vai avaliar o que é que precisa de mais atenção, né, e aí você vai focar, você já vai direcionado e vai ter muito mais aproveitamento no que quer que você vá fazer, tá bom? Ok? Algum questionamento, alguma coisa? Nenhuma perguntinha aí nos... Acho que eu caí. Achei que eu tinha caído. Não. Então tá, gente. Era isso que tínhamos para hoje. Muito obrigada por estarem aqui comigo numa sexta-feira à noite, às 8h30 da noite. Hoje o papo rolou um pouquinho mais rápido. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida a mais do que eu falei aqui sobre este assunto, deixa lá para mim. Tem caixinha e tem também o direct. Fiquem à vontade, podem me chamar e a gente continua a conversa por lá, tá bom? Obrigada por estarem aqui. Beijo e até a próxima.